Como é que você faz para passar essa paixão para a tua equipe? Como é que você faz para passar essa paixão para as pessoas que trabalham contigo? Para fazer com que teu time, porque você falou uma coisa interessante. Porque às vezes você que está começando, às vezes você já está no processo, às vezes você já está no processo e às vezes você não está mais na operação, você já está um pouco chateado. Talvez o time não está passando o que você gostaria de que fosse, né? Como é que você faz isso para que essa cultura de servir, de entregar o melhor, ela se difunda? Primeiro você tem que falar, né? Eu acho que a parte mais importante é a comunicação. Se você vai contratar um colaborador, você já tem que entender quais são os princípios dele e deixar claro quais são os teus ali. Quando você tem um alinhamento disso, aí você alcança o resultado que você espera. Claro, vem meio que bruto às vezes. Você vai pegar um colaborador ou alguém que veio, comprou a tua ideia de trabalhar com você, e ele veio meio, não tem muita noção, mas tem talvez aquela visão. Como eu falei no começo, tem uma visão. E aí você lapida. Como que a gente vai lapidar esse colaborador, esse parceiro que está no teu time para entregar a mesma entrega? Modelando você. A maioria tem que se inspirar em alguém, então você vai ter que ser uma referência. E no negócio, a gente tem esse papel de transmitir. Todo o negócio, eu acredito que lá na ponta, o último colaborador que te atendeu, ele reflete o dono. Então, se o dono tem aquela visão, pode ter certeza que lá na ponta, o colaborador, o último, vai transmitir. A não ser que ele não comunique, que ele não tenha uma cultura dentro da empresa dele desse valor. Então, eu faço reuniões toda semana de alinhamento e reuniões com o time todo e eu trago essa ideia. Tanto que no uniforme que a gente tem, só para você ter uma ideia do valor que eu tenho, que a gente, quando vai entregar algo para o cliente, é a mesma ideia do sonho lá da padaria, é que a gente vai no ambiente mais íntimo do cliente. A gente vai dentro do quarto, dentro do banheiro do quarto, dentro da suíte do quarto. Claro. Então, tipo, é respeito, você não vai ouvir qualquer música. E eu, tendo essa visão, eu consigo entender assim que eu precisava criar ferramentas para me ajudar nisso. Então, os meus colaboradores, eles têm calça e camisa com o dia da semana. Por quê? Não vai trabalhar amanhã com a camisa de hoje. Não vai trabalhar na terça-feira com a camisa de segunda. Por quê? Soa, transpira, claro. Tal. E às vezes na correria chegou em casa, não vai botar a mesma camisa de ontem. Chega lá no cliente, qual que é a impressão? Tem um ditado que diz que é a primeira impressão que fica, mas a segunda também fica. A terceira fica. E a última é pior. Exatamente, então, porque não tem como ter mais uma, né? A última acabou. Tem que sair. Tem um ditado que diz assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, às vezes, esse sair lá da casa do cliente, ela tem que sair com chave de ouro. É o sonhinho bem embalado, né? É o sonhinho na embalagem certa. E chegar lá no caixa, ainda na hora de pagar, a atendente do caixa dá aquele sorriso que você sai louco de vontade de comer. E você falou algumas coisas, né? Algumas frases que por um tempo elas parecem elas são verdades até um ponto, né? A primeira impressão é a primeira que fica show. Mas se a última não for excelente, pior. Porque... Diz um ditado, né? Que uma pessoa feliz, ela vai falar para mais 5. Uma pessoa infeliz, olha, se tiver 100, ela fala. E você falou uma coisa bem legal. Eu vou bastante para São Paulo e eu adoro as padarias de São Paulo. Por mais que eu tô aí emagrecendo e tal. Obrigado, Michele. Como que é a padaria de São Paulo? Normalmente é muito parecida, é grande. Então você entra, você vai ser atendido e eles normalmente têm quem cobra lá na saída, sabe? Porque como é uma cidade de muito movimento, a gente fica na Zona Sul ali, então quase todas, não importa se ela é mais bacana ou o modelo é meio parecido. E você tem toda a razão, porque não adianta você entrar e ir lá comer, tudo lindo, maravilhoso, na hora que você vai embora, vai pagar, a caixa, ela é... Acho que é uma soma, né? Isso, e você falou uma coisa interessante. Aí nós não temos essa racionalidade. Não, mas é só a pessoa que está cobrando. Não foi quem me atendeu, não foi quem me serviu a refeição, mas é a padaria. É a visão sua. Você tem razão nisso. Trazer essa visão, eu acredito que como empresário, como empreendedor, para os colaboradores que fazem parte e entender que é um time, que um passa a bola para o outro fazer o chute de gol. Isso é importante. Então, eu alinho isso tudo. Eu falo que tem 3 pilares bem importantes para qualquer empresário ou empreendedor dar certo. Ele precisa ter um bom fornecedor, ele precisa ter um bom time e ter excelentes clientes.